Para coordenar e conduzir este momento, convidamos como facilitador o Dr. Omar Roberto da Silveira, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agricultura tropical pela Universidade Federal de Mato Grosso, com ênfase em entomologia e nematologia aplicada. O Dr. Omar possui sólida atuação na área de defesa vegetal e sanidade agropecuária. Desenvolve trabalhos em fitossanidade, especialmente em nematologia, manejo do solo, nutrição de plantas e qualidade da fibra do algodão, além de ampla experiência na formulação e implementação de normas e ações de defesa sanitária vegetal no Brasil. Passamos a palavra ao Dr. Omar Roberto para dar início à deliberação plenária do plano. Bom dia a todos, inclusive aos participantes virtuais. Chegamos finalmente ao momento, eu diria que bem esperado, porque a partir de agora nós estaremos apreciando as propostas de ação partidas diretamente dos palestrantes que estiveram envolvidos no nosso Seminário Nacional para Controle de Nematóides. Nós não estaremos mais envolvidos com discussão, tão somente a ideia de que agora nós já apreciemos as ações propostas pelos palestrantes. Claro que será facultada a possibilidade de que as ações sejam alteradas, de forma que nós façamos os devidos ajustes às propostas. Podemos incluir, podemos, digamos, excluir parte, digamos, das ações, ou se houver consenso, que nós excluamos qualquer das ações previstas no nosso Plano Nacional para Controle de Nematóides. Mas só lembrando que o que está aqui é algo que já foi bem digerido pela plenária e que eu diria que não há nada aqui em contradição com o que nós discutimos e que foi tendência geral das plenárias. Mas então, já partindo para a primeira ação, nós recebemos essa sugestão de que existe um problema, que é o da baixa qualidade de análise laboratorial nematológica, e nós precisamos resolver esse problema. E esse foi o objetivo do nosso seminário, identificarmos quais os problemas estão afetos ao controle de nematóides. Como podemos reduzir tantas perdas causadas pelos nematóides? Como podemos melhorar a eficácia dos controles de nematóides? E nós, cumprindo esse plano, eu diria que vamos melhorar grandemente a situação dos nematóides no Brasil. Então, já que a baixa qualidade de análise laboratorial nematológica é um dos nossos problemas, nós, então, estamos encontrando como causa não cumprimento de requisitos de qualidade para análise laboratorial de nematóides. A solução seria a qualificação de laboratório de nematologia pela implementação ou implantação de selo de qualidade. A justificativa de que nós precisamos de garantia de realização de análise laboratorial confiável. Instituição de responsabilidade pela solução seria a SBN. Eu, a cada ação, vou dar uma pausa para que a plenária se manifeste. Alguém se manifesta? Está aprovada essa ação? Vamos dizer o seguinte: quem for contrário, se manifeste rapidamente, o quanto antes, porque nós temos várias ações e que nós precisamos chegar ao final, até o horário do meio-dia. Aprovada. Falta de capacitação técnica do produtor e dos operadores. A causa é de que as informações científicas não chegam de forma prática ao campo.
baixa compreensão sobre amostragem, interpretação de laudos, rotação e limpeza de máquinas. A proposta, então, é de que haja a criação do programa nematóide, prevenir, diagnosticar e manejar. Concursos presenciais e EAD, dias de campo, cartilhas, vídeos e protocolos simples para produtores, técnicos, operadores de máquinas e viveiristas. Justificativa. A Embrapa reforça que o controle exige integração de medidas desde a escolha da área até a colheita, incluindo prevenção, rotação, plantas antagonistas, eliminação de restos culturais, plantas daninhas, matéria orgânica, variedades resistentes e controle biológico. Instituições de responsabilidade, Senar, Afamato, CNA, MAPA, Embrapa, SBN, GRIM-MT, sindicatos rurais, cooperativas e revendas. Alguém exclui ou inclui? Talvez revendas, eu diria que não seja bem conveniente. Talvez seja um pouco mais difícil nós trabalharmos com as revendas, mas poderíamos estar buscando, então, a instituição que representa as empresas de revenda. Omar, Pois não. qual que é a grande diferença dessa proposta aí para o que já está sendo feito? Porque nós que estamos no campo, nas instituições, a gente já está capacitando, já está fazendo cursos presenciais, online, mas qual que é o grande diferencial dessa proposta para o que já está sendo feito? Eu estou sendo apenas um facilitador. Não propus nenhuma dessas ações. O que eu quero, talvez, é que se manifestem os colegas, ou o colega que apresentou essa sugestão. Mas eu diria que há contradição? Não. Talvez seria um reforço. E sendo assim, a minha sugestão, como mais um participante do seminário, é de que nós mantenhamos, talvez com algumas ressalvas. Tá, então, basicamente, a gente só está documentando o que está sendo feito no dia a dia. Pode ser, poderia ser, talvez agora de uma forma integrada, multi-institucional. E agora nós podemos dirigir esse documento a essas instituições. Por isso é importante nós elegermos as instituições que, de fato, têm a ver com o assunto. Sim? Pois não. Nós só precisamos de objetividade. Por quê? Porque são muitas as ações. Daqui a pouco vai chegar o horário do meio-dia e nós não conseguimos concluir o nosso trabalho. Pois não. Eu concordo com a proposição da objetividade, mas eu tenho uma questão a colocar, que é a seguinte. Algumas dessas ações, elas não podem ser feitas somente com a vontade. Na minha opinião, nós teríamos que ter uma coluna falando sobre fonte de recursos. Porque, de outra forma, pode-se impor, indicar ou assumir um determinado compromisso para o qual supomos, nós vamos produzir um material técnico. Produzir um material técnico não pode ser algo feito na cozinha de maneira, quero dizer assim, com a qualidade baixa. Então, eu preciso contratar um profissional que vai estruturar um conteúdo legal, bonito, apresentável, para ser divulgado. Mesmo que ele seja online, eu tenho que ter um profissional bom para fazer isso, porque eu sou totalmente contra fazer coisa de improviso, porque aí fica melhor que não tivesse feito. E, portanto, isso alguém vai ter que pagar. Se nós não indicarmos fonte de recurso, ou nós vamos sobrecarregar a SBN, ou nós vamos criar uma ação que ela vai ficar apenas no papel. Esse é o meu entendimento. Aberta a palavra. Alguém propõe, de repente, a exclusão da SBN, mas a SBN poderia estar dando suas contribuições de natureza técnica, por exemplo. Nós precisamos ter uma coluna para indicar de onde tirar o recurso, porque nenhuma atividade é feita só com a bênção de Jesus Cristo. Desculpa a forma de expressar, mas é porque é isso. Omar. Todo mundo concorda em incluirmos uma coluna? Pois não, pode falar. Em adição à sugestão do Santino, né, com relação a incluir mais uma coluna,
Eu penso que é importante a gente colocar uma outra com relação a prazo, né? O que a gente vai fazer de imediato, de médio e longo prazo? Porque daí, assim, a gente consegue montar um cenário do que é ou não prioritário para que a gente consiga trabalhar, inclusive nessa questão do recurso. Inclua a coluna, inclua a coluna. Uhum. Pois, 2 outras, então, por favor, a Tem? questão do recurso e a questão do prazo. se abrir vai demorar. Obrigada. O Carlos, no chat online, se manifestou. Entendo que incluir as instituições que representam as revendas é importante para a tomada de consciência sobre a situação real. Certo. Perfeito. Então tá confirmado. Certo? Omar, Acho que põe em paisagem. Paisagem. Pois não. só um Pois não. ponto, é Rosângela. Será que não seria interessante, só um ponto de vista, a gente colocar o como ali também? Como? Ou qual a forma? Como a gente vai fazer? Por exemplo, dentro dessa última ali que está colocada, como a gente vai fazer isso? O como? O como? Ou, sei lá, um outro termo, mas que diga como vai ser feita? Qual é a atitude? Como que a gente vai resolver? E ação, exatamente. Inclusive, tem uma sugestão parecida com essa no chat. Minha proposta, de Cláudia. Em cada caso, acrescentar quando e o quanto de recursos financeiros necessários. Aí é difícil. Difícil quantificar agora. Quantificar é difícil, hein? Agora que surgiu essa proposta. Nenhum palestrante sugeriu a inclusão dessas colunas. Então aí ficou meio complicado por conta disso. Mas vamos tentar fazer aqui. O formato paisagem acho que vai ficar bem, dá para incluir mais 2 colunas. É só lembrando que o Plano Nacional de Controle de Nematóides vai ter continuidade de acompanhamento. Então, isso é importante. Aliás, a última ação prevê a criação de uma comissão de acompanhamento permanente. Anualmente, a comissão, com representação de todas as instituições parceiras, vai se reunir e para acompanhar o andamento de todo o plano, ação por ação. Talvez seja nesse momento quando nós poderemos estar definindo melhor o como. Porque aí eu vejo inviabilidade para nós fazermos essa delimitação ou definição de cada item desse, assim, nesse momento. Oi? Então, digamos, qual que seria o prazo para a implantação das... Eu diria que, de repente, o prazo não seja tão relevante para o plano, considerando que anualmente nós estaremos acompanhando as ações previstas no plano. O que vocês pensam sobre isso? Não entendi? O como é meio complicado definir agora. Tudo bem, o prazo e... A fonte de recursos, tudo bem, isso aí dá para prever, né? Rapidamente. Oi? Então já vamos definindo aí. Implantação do selo. Prazo. Tá. Então vai ser... Tá. Então já está definido.
E a fonte de recursos para isso? Já tem. SBN. Perfeito, perfeito, perfeito. Uhum. E prazo? E prazo? Vinícius? Muito bem. Então, para baixa qualidade, a primeira linha, a primeira ação, você vai colocar lá o prazo. Agosto não, ano que vem. Ano que vem. Prazo para implementação, né? Então, pode colocar aí 2027. Vamos trabalhar com um ano, que acho que vai ficar mais fácil. 2027 e a fonte SBN. Perfeito. Falta de capacitação técnica. Ali eu diria que o Senar pode dar essa contribuição. Infelizmente, eles não estão aqui, mas pelo que eu já tenho conversado com o pessoal do Senar, eu acredito que eles consigam dar uma grande contribuição nesse aspecto. Então, eu sugiro, pode ser que eles depois questionem, não tem problema nenhum, mas eu sugeriria o Senar. Senar, talvez os sindicatos rurais, eu diria que também, mas o Senar é a FAMATO, é a mesma. Eu diria que as associações de produtores, acho que podem dar contribuição também. Tá? Eu incluiria associações de produtores. Possivelmente. Olha lá, fonte da Senar, associações de produtores. Eu deixaria essas duas instituições. Não vejo possibilidade de nós conseguirmos recursos de outra instituição. Pois não. Lá, na justificativa, eu colocaria assim: as instituições de pesquisa reforçam que o controle exige integração, e não somente a Embrapa. Tiraria o nome da Embrapa e colocaria as instituições de pesquisa. Perfeito. Exatamente. Muito bem. Então, isso aí, o prazo para a implantação do sistema, do programa Nematóide Prevenir e Diagnosticar. Aliás, essa é uma proposta do Senar. Ou seja, o Senar tem interesse em dar a sua contribuição, inclusive financeira, através dos seus ATEGs. O prazo, eu diria que vamos colocar também 2027. Aprovado? 2027. Falta de pesquisa aplicada, pode deixar já em vermelho ali, para nós sabermos que já foi aprovado. Falta de pesquisa aplicada para espécies prioritárias. Espécies de quê? Vegetais, né? Espécies vegetais prioritárias, seria isso? Eu diria que sim. Espécies vegetais prioritárias. Aqui, ó. Primeira coluna. Resistência genética, manejo de população mistas, interação com clima, solo, microbioma e eficiência de biológicos. Lançar editais de pesquisa aplicada para resistência a pratilencos braquiuros, manejo de meloidógene SPP, cultivares resistentes a nematóides da soja, validação de bionematicidas, plantas de cobertura e métodos rápidos de diagnóstico molecular. Tá. Eu acho que está bem incisiva essa proposta. A literatura científica coloca meloidógenes e globódera e pratilencos entre os grupos de maior importância econômico-científica no mundo, justificando priorização em pesquisa pública e privada. Muito bem. Mapa CNPq, FINEP, fundações de pesquisa, setor privado, SBN, GRIN, universidades. Eu sugeriria ali as fundações de apoio à pesquisa. Cada estado, geralmente, os estados têm suas fundações de apoio à pesquisa. Pois não. Na justificativa desse tópico, eu sugiro remover, Globodera. Ele é um nematóide que ele é quarentenário. A gente não tem ele. Perfeito. Então, o dia que esse nematóide entrar, a gente tem um perfeito, problema triplicado. Perfeitamente. Certo? Não, na outra coluna. Quarta coluna.
Elimina Globodera. Não, não é esse. É o outro. É o Globodera. Omar, Pois não. e nesse tópico específico, eu vejo esse daí principalmente como primordial, o como, porque não tem que criar aquela normativa para as empresas de melhoramento. Aham. Não entendi sua colocação. Desculpe. Nesse tópico, Aham. falta pesquisa aplicada para espécies prioritárias. Certo. Como a Neucimara colocou, ele... Sim, daí qual a alteração? eu não... Peraí, só um pouquinho. Esse é para tirar. Esse é para tirar. É que heterodera é uma coisa e globodera é outra. Tá correto agora? Doutora Rosângela, pois não? Nesse ponto, que eu acho que é importante o como, porque não tem que impor para que as empresas de melhoramento criem as normativas para registro das cultivares? Para definir isso. Entendi. Pois não. Ontem a gente discutiu por algumas espécies que não têm um cunho, às vezes, tão, de um espectro Relevância. tão grande, como, por exemplo, que a gente tinha falancado do Aphelencoides. E aí poucas empresas querem investir nisso. Não seria importante, nesse ponto, colocar essas espécies? Às vezes não tem, igual eu falei, não tem um dano tão grande, mas poucas empresas vão querer pesquisar isso. Não seria interessante ter dentro disso essas espécies de mais difícil controle? Eu acho que ao invés de colocar literatura científica, coloca, porque daí realmente são os três principais. Colocar que no Brasil os nematóides mais importantes são esses e acrescentar rotilênculos, afelencoides, para a gente ter condição de fazer Então, pesquisa com certo. os outros. Porque No Brasil, senão depois você quer fazer uma pesquisa específica, não vai poder encaixar nessa... Isso. Ao invés de a literatura científica, você coloca no Brasil, aí vai, meloidógeno e tal. Certo? E um outro ponto também é a questão de colocar o fundo de apoio a pesquisas, a cada estado tem o seu. Isso. No Paraná, nem a Fundação todos. Araucária não funciona. E assim, cada pesquisador vai ter que fazer um projeto e submeter, e quando a gente já fez no nosso grupo NEMAS do Brasil, submetemos para o Universal do CNPq, não foi aprovado porque não tinha novidade, inovação, porque não tem molecular, não tem aquelas coisas todas. Então, esse tipo de projeto, infelizmente, CAP, CNPq, FINEP não estão financiando, porque eles acham muito básico e que, teoricamente, a gente já tinha que ter isso. Então, colocar isso como fundo de apoio à pesquisa e cada um vai ter que se virar para arrumar o recurso, não vai funcionar, porque nenhum vai ser aprovado e a ação não vai andar. Certo. Mas, na minha opinião, fundos de apoio de pesquisa estariam ali, ó, nessa coluna. Meu apontador não está funcionando. E o fundo de apoio de pesquisa seria mais uma fonte financiadora, digamos assim. Claro, o CNPq também, enfim. Aí há um grande diferencial. Por que é importante nós colocarmos aqui? Porque nós vamos encaminhar essas nossas demandas para as instituições, todas elas, inclusive para o CNPq, como indicação de que isso é importante. Talvez criar um edital específico, isso, exatamente. Essa que é a proposição. Acrescentar lá o rotilênculos e afelencoides. Eu acho que devia ter isso aí que você acabou de falar. Criar edital específico. E daí, gente, vamos corrigir esse texto. Segundo no Brasil, Pedro coloca Duarte, meloidógeno, heteródero, pratilênculos, rotilênculos e afelencoides. No Brasil, coloca não. No Brasil, vírgula, meloidógeno, o Brasil não coloca. vírgula, meloidógeno, tá. A gente exclui e coloca. Certo agora? Tiro, coloca. Elimina ou coloca. No Brasil, vírgula, meloidógeno. Tá. Certo? Agora está correto, gente? Faltou rotilênculos e afelencoides. Entendeu? Faltou rotilênculos. Está aí mesmo. Na terceira coluna você... Ele não... Ajuda aí, gente.
Doutora Natália, você poderia, você poderia assumir aí? Eu acho que talvez nós vamos... É porque... Hã? É. É. Eu acho que nós vamos ganhar tempo. Que um nematologista vai ajudar bastante. Vinícius, eu acho que poderia deixar. Você poderia, Natália? Deixa a Natália, que facilita bastante por ser nematologista. Uhum. Não, mas esses ajustes nós fazemos. Pode ficar tranquilo, não vamos nos preocupar com a gramática aí que nós corrigimos. O importante é a ideia. A lista está correta agora? Então, fundos de apoio de pesquisa que estariam financiando. Quem mais? Fundações de pesquisa, setor privado também. Setor privado, podemos colocar ali, tá? Viu, doutora Natália? Coloca ali como fonte, inclua ali, por favor, o setor privado. O setor privado. Falta de pesquisa aplicada, aí o prazo, nós temos que estender mais, né? Eu diria que talvez 2 anos. A princípio, poderemos corrigir isso futuramente. Inclusive, nas nossas reuniões de acompanhamento, nós poderíamos fazer esses ajustes, sem problema nenhum. Próximo. Aí já pode ir colocando em vermelho para separarmos os que já aprovamos. Próximo. Produção on-farm de bionematicidas sem controle de qualidade. Foi apontado como mais um problema. A causa é a multiplicação de micro-organismos sem estrutura adequada, ausência de controle de pureza, concentração e identidade, risco de contaminantes, desconhecimento das exigências legais. A solução, então, é elaborar um manual nacional de boas práticas para bionematicidas on-farm, com exigência de inóculo idôneo, rastreabilidade, ambiente limpo, água de qualidade, controle de pH, temperatura, análise microbiológica, ausência de contaminantes e registro interno de lotes. A justificativa é a lei tal que é um marco regulatório dos bioinsumos no Brasil. Acho que a justificativa não é um problema. Vamos fazer o seguinte, a justificativa, quando alguém pedir, nós vamos abordar. Porque a justificativa acho que nós entendemos bem. Concordamos assim, para ganharmos tempo? Instituição responsável pela solução, MAPA, SDA, certamente. A Embrapa, aí tem, claro, a ver com a elaboração também. Não é só a validação ou normatização. Daí porque estaríamos envolvendo a Embrapa, o Senar, CNA, universidades, laboratórios oficiais e credenciados, cooperativas e associações. Eu sugiro retirar isso, porque eu acho que não é da competência da nematologia trabalhar com essa questão do on-farm, como que vai ser feito. Isso é da microbiologia. Muito bem, muito bem. É um assunto polêmico, é algo que vai criar mais caso. Eu acho que todos os nematologistas aqui concordam. Vamos excluir essa ação? Fora. Está feito, pode excluir já. Tratar o problema com nematóides apenas com produtos químicos. A causa é falha na orientação e entendimento, de que problemas com nematóides decorrem de falhas no manejo integrado por vários ciclos produtivos. Solução: orientação dos produtores e técnicos de campo, incentivando o manejo integrado e não a adoção de métodos de controle baseados em um único princípio de controle. Justificativa: a falta de orientação ao produtor quanto aos aspectos básicos associados ao manejo de fitonematóides de forma eficiente. E instituição, as instituições seriam Senar, certamente, assistência técnica rural, cooperativas, Embrapa, né? E daí? Mantém?
Será que Nós isso não temos- poderia entrar em outros tópicos que a gente já vai criar cartilhas de orientação de manejo e tudo mais? Deixar um tópico específico que o manejo é feito só com produto químico é uma opção do produtor. E se a gente vai criar cartilhas e tudo mais de como coleta a amostra, como faz manejo integrado, como selecionar semente de qualidade e tudo mais, será que já não está contemplado nos outros itens? É o seguinte, eu estou propondo uma Aham. ação, qual seja, a de que a SBN, através de deliberação em assembleia, que proponha regulamentação, seja qual for, para a finalidade de controle de nematóides. Tá. Proponha a quem? Ao MAPA. Então, que isso estaria, a ideia de que isso talvez estaria já contemplada nessa ação, de que eventualmente a SBN pode sim, de repente, estar fazendo essa proposição, Omar, certo? doutor Omar, Ou de normatização, só um pouquinho, de normatização é uma coisa e a outra é de manualização. A manualização não precisa nem de dizer aqui. Né? então, Vocês são favoráveis a excluir? não precisa excluir. Pois De não. repente, se a gente mudasse ali, ó, para dar amplitude, sei lá, colocasse apenas com uma ferramenta de manejo. Tratar o problema com nematóide apenas com uma ferramenta de manejo. Toda Isso é o vez que ele problema. fizer isso, é um problema. Será? Ó, exatamente. Eu, sinceramente, eu acho que não é mais, isso não está mais acontecendo. O biológico já está emplacado. Então, eu também acho que não é. A minha opinião, tá, como participante também, é de exclusão. Excluído, já está decidido. Realizar diagnóstico tardio ou não fazer análise de solo e raízes. Tá. Causa. Os sintomas são confundidos como deficiência. Né? Confundidos como. Tá. Seca, compactação ou de doença de raiz. Muitas áreas só são avaliadas quando já há prorreboleiras e queda de produtividade, enfim. Solução. Realizar diagnóstico tardio ou não, isso é orientação. Concordam? Redundante. Excluímos? Consenso. Excluir. Não é isso? Sim. Perfeito. Uhum. Vamos deixar ali para depois incluir? Não entendi. Para mim é excluir. Para mim é excluir mesmo. Já está subentendido lá em cima, né? Que pode vai excluir criar as toda a ação. cartilhas de orientação de como fazer coleta e tudo mais. Eu acho que isso já faz parte Sim, do no assunto. manual. No né? manual. Pode E eu excluir. acho que esse também, identificar corretamente a espécie, Exato, é o selo. exato. É o selo. Isso Pode é. excluir. Já está contemplado lá. Com isso a gente já resolve. Usar rotação ou sucessão de cultura mal planejada. A cultura escolhida também, manual. Manter plantas daninhas, figueiras e restos culturais que hospedam nematóides, causa, mesmo sem a cultura principal, plantas. E aí? Também? Tá, então pode excluir. Sim. Acreditar que uma aplicação elimina a população. Isso aí é questão de... Usar controle biológico de forma isolada ou sem condições adequadas. Também. Sim. Me ajudem. Pode excluir. Não manejar um plano contínuo de manejo integrado por talhão. As ações também. Pode excluir, já está contemplado. Não vamos esquecer da criação de manual. Disseminação de fitonematóides pelo uso de sementes, mudas ou material propagativo contaminado. Uso de sementes, mudas, estacas, tubérculos ou outros materiais propagativos sem certificação fitossanitária, sem análise dermatológica. Esse eu acho que mantém, pode colocar a SBN também como responsável, porque a gente já está criando um grupo para trabalhar em cima disso. Mas pode
A Brasem, Fonte. né? As A empresas Brasem. de Uhum. sementeiros, né? Certamente, a Brasem. Fonte. Ó, eu acho que a Brasem Eu acho que esses talvez próprios- consiga Uhum, financiar também, pode ser, tá? Através das suas associadas. sim. A Brasem e disseminação. Prazo. Ó, eu acho que também poderíamos incluir as instituições de financiamento, Sim. tá? As fundações de financiamento. De onde vier o recurso, tá Aqui em ótimo. Mato Grosso, a FAPEMAT funciona bem. Está bem, está ajudando bem, vamos dizer assim. Ótimo. E nós temos um bom relacionamento. Mas a outra... É o Essa aí já prazo foi. último, Não, né? prazo. Esse talvez seja um O pouco mais grupo da tardio. SBN Né? está sendo criado agora. Olha, Então a gente vai começar as discussões, talvez olha, por ano que vem já 2027. tenha alguma coisa. 2027. Pelo menos uns indicativos Tá. de como fazer as avaliações, de como Uhum. fazer as amostragens, Certo. o que a gente precisa observar. Muito bem. Próximo. Deixa Em vermelho. vermelho, né? Qualidade dos nematicidas no mercado ou vendidos irregularmente. Eu acho que isso também não... Isso é mapa, né? Isso não é com a gente. Excluindo. Disseminação de novas espécies de nematóides. Aí sim. Máquinas contaminadas, mudas e material vegetal contaminado advindo de regiões problema. O que fazer? Criar barreiras fitossanitárias e também impedir a entrada de novos problemas. Quem estaria responsável? Mapa, produtores, aí eu incluiria, já que se trata de barreiras fitossanitárias, os órgãos estaduais, /distrital de defesa agropecuária. Nesses termos, pode colocar assim. Órgãos estaduais, /distrital. Órgãos... Eu acho que pode pôr a SBN também, porque a gente tinha comentado de criar também um manual, alguma coisa, um informativo, alertando sobre esse problema das máquinas, né? Levando o nematóide de um lugar para o outro. Certamente o Senar. Mas espera aí. Máquinas impedir a entrada. É a fiscalização propriamente dita, que é a ação. Certo? Ou seja, a fiscalização. Disseminação de nematóides. É o problema. Sim. Porque... às vezes não se trata de nova espécie. Exato. Porque normalmente quando são novas espécies, aí a barreira sanitária internacional já cuida disso. Uhum. Uma coisa que o Renato chamou a atenção aqui, eu vou até pedir para ele falar, a relação da questão das municipalidades, as fronteiras de um município levando coisa para o outro. Porque ontem, eu não lembro, acho que foi o Glauco, falou que tem uma normativa ali que vai falar sobre trânsito entre estados. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Mato Grosso é enorme. Então, talvez essas barreiras tenham que ser dentro do próprio estado também. Já criamos essa ação. Porque eu discuti isso justamente com o colega do DSB. Ou seja, os estados também devem criar as suas normas de controle interno. Tá? Então não vai estar aí. O mapa vai criar norma de controle entre estados, justamente nas barreiras, nas divisas entre estados. Mas está lá, nós propusemos essa ação, que é de suma importância. Eu acho que ele está certo. Agora, fonte. Pois não. Ontem, acho que eu acabei de esquecer de perguntar, se vai funcionar igual funciona com nota fiscal, por exemplo, quando você vai entrar no estado, você é obrigado a parar para apresentar ou não? Ou vai ser fiscalização aleatória? A fiscalização vai constituir, basicamente, em inspeção visual. A máquina está limpa ou não? Ou seja, então, mas não é obrigatória. Obrigatório o quê? Por exemplo... Depende da sorte, se passa lá e o fiscal estiver. Essa que é a dúvida. Entendi. Por exemplo, quando você está transitando com qualquer outro tipo de produto com nota fiscal, sim, quando você vai entrar no estado, você tem que parar para carimbar. Uhum. Se você chegar até o destino final sem carimbar, você é autuado.
as máquinas terão também a necessidade de parar nessas barreiras fiscais para algum tipo de fiscalização Não, ou não, não? Quando tiver a sorte de tiver a fiscalização. Exatamente, a sorte. Entendi. A sorte. Tem que ser, sim. Pelo menos as normas não estão estabelecendo essa exigência de parada obrigatória, tá? Não. A outra... Pois não. Eu acho que a responsabilidade de criar ou de impedir, isso aí é o mapa. Sim, A SBN e os outros órgãos para instruir, a ajudar a divulgação. Agora, a responsabilidade da criação dessa é o mapa. Não, ali são duas ações, na verdade, né? Uma que é a ação de fiscalização propriamente dita e a outra é a conscientização. A São duas conscientização, distintas. sim, os órgãos, produtores, SBN, Senar, ok. Isso. Agora, da fiscalização e impedimento de barreira ou lei, a responsabilidade é do Ministério. Se não me engano, essa ação já está se confundindo com uma outra. Está sobrepondo uma outra que vem abaixo. Tá? Só deixa essa aí em destaque, porque se lá embaixo a outra ação não substitui essa, se substituir, nós vamos excluir essa. Mas tem uma outra. Conscientização sobre o aumento de raças de cistos e difícil controle. Bom, aí se trata de conscientização, e não tem a ver diretamente com o manual. Certo? É importante isso aí. Senar, associações, ali, a ProSoja, não só a ProSoja, mas eu diria... mas se trata de raças de nematóide e cis da soja. Então, é específica a ProSoja mesmo. Acho que está certo ali, gente. Acho que colocaria ali, Mari, no lugar da ProSoja, fundações e Senar, coloca instituições de pesquisa. De pesquisa. Não, mas ali é conscientização. Sim, mas é para conscientização mesmo. Orientação, conscientização. Mas as instituições de pesquisa fazem os seus dias de campo, só se elas aproveitarem esses momentos para fazerem a conscientização. Mas Sim. as instituições de pesquisa, do meu ponto de vista, engloba tudo, né? As universidades, as fundações, as empresas, querendo ou não. A rigor, todas as instituições têm algum grau de parcela de responsabilidade. Só que nós temos que eu acho que, na verdade, principais. no dia a dia, a gente já faz isso, né? Isso. Né? Já está. Mas deixa mais ali. Não precisa tirar os outros, só deixa a instituição Porque é o seguinte, de pesquisa se também. incluirmos ali, nós vamos ter que cobrar de quem não estiver cumprindo a sua função prevista. Então, se não é da competência da entidade ou da instituição, vamos tirar de fora. Essa é a minha sugestão. É que eu acho que toda palestra nossa a gente já fala isso. O produtor não usa porque ele quer a mais produtiva, ele não está pensando na resistência. Podemos Mas, enfim, deixar. a gente faz a nossa parte. Eu diria, deixemos ali. Então, faltou ali, fonte, aí vai ser das instituições de pesquisa, quando elas vão aproveitar os seus momentos de capacitação para fazerem esse trabalho. Certo? Deixamos elas ali, mesmo que elas não vão desembolsar. A fonte, então, podemos deixar instituições de pesquisa. Sim, gente. Ou não, me ajudem. Então, vamos retirar. Eu sou favorável. Em parte, exatamente. Isso daí já está inserido lá em cima. Doutora Ana Simária tem razão. Já Isso faz já parte já do faz manejo parte. integrado. Não, só que é o seguinte, Porque senão uma fica coisa mais é o uma manual. ação com mais gente para cobrar, né? Tem que ser objetivo. Se fizer Tá bem. muita coisa ali, não vai fazer Tá bem. metade. Tá bem. Podemos tirá-la, então. Excluímos essa ação? Sim? Perfeito. Aumento de herança populacional dentro do sistema de produção. Acho que também. Pode tirar essa também. Surgimento de resistência de nematóide a nematicida. Aqui eu acho que teria que ser estudo, né?
Pois não, é o doutor Eduardo que foi quem sugeriu. Eu estou vendo que tem várias ações aí separadas, né? Eu acho que resumir em uma primeiro, Certo. porque está tudo dentro da mesma, e a Certo. gente corrigir algumas denominações aí. Uhum. Primeiro, surgimento de resistência. Trocar por evolução de resistência Perfeito. de nematóides a nematicidas. A Você- causa, aí vocês podem me ajudar mais na prática, mas eu acho que a falta de adesão ou orientação a estratégias de manejo da resistência pode ser ali. Uhum. Falta de adesão, ao invés de uso continuado. É, porque tudo que a gente vai ter embaixo é estratégias para manejar a resistência. Então, a gente resume em uma só Certo. a falta de orientação De ou orienta- adesão a De estratégias. orientação, A gente tem eu muito. até acho que não é mais falta disso. A gente tem algumas orientações, mas de maneira geral, e uma autocrítica até pro Uhum. Genema, fazendo parte dele, a gente quase não fala disso. Então a gente precisa falar mais. Então não é só adesão do produtor, é falta de orientação para ele também. Então não é a falta de adesão. A causa é falta de orientação. Eu acredito que a orientação vai levar a campanhas que aí vai ter mais documentos para orientar. Perfeito. Falta de orientação sobre. Falta de orientação sobre estratégias de manejo da resistência. Eu acho que essa é mais uma. Temos rotação, evitar que você. Aí que tá. No Brasil a gente não tem nada documentado. Isso, e aí eu colocaria o estudo em outro item. Um item é educativo. Outro item é, por exemplo, a promoção de um programa, quem sabe. Tá bem. De manejo de resistência. Manejo de resistência. Exato, porque assim, por que não tem resistência hoje? Tem mais risco. Vamos falar só pelo microfone, porque senão o pessoal que está na câmera não vai. A entomologia, né, já tem o Iraque, para herbicidas tem o Agarac. Não sei, tá? Eu sou bem distante da área de nematologia. Já temos o Genema. Aí ele faz todos os ensaios em relação à resistência a nematóides. Dentro Ainda do não Iraque. faz, mas Então, porque para você... existe um grupo criado e a ideia é justamente essa, que agora a gente direcione e comece a fazer os trabalhos. Isso, mas seria importante ter alguma coisa que Porque, orientasse essa especialmente com a resistência. chegada Tem das ou não... carboxamidas como nematicida, né? Ao invés de campanha a gente até achava que não, porque era só na soja que iria usar, mas elas estão tendo um bom efeito no milho também, para controlar doenças. Então, provavelmente vai usar soja, milho. Sim, mas começar com algum ará, sei lá, não sei como nem que denominar esse ponto, né? Porque daí seria Mas algo, são os estudos de acompanhamento, de monitoramento no Brasil, né? Exato. Isso. Aí seria perfeito, porque daí você fala, tem resistência, né, a X aqui, sei lá, em Ponta Grossa, em Sorriso. Então, acho que isso já daria maior entendimento, né, para todo mundo. Isso, então são duas ações, como a gente falou. E pensando na resistência, a gente previne. A gente não combate depois que tem. Então, por isso que a gente tem que fazer as orientações antes que ela chegue. Essa é a proposta. Então, a primeira proposta é essa. Falta orientação, a conscientização para a adoção. Certo. Corrigir ali a redução de suscetibilidade. Na quarta linha, redução de suscetibilidade. Isso, Quarta coluna. Redução de suscetibilidade de nematóides a nematicidas. De nematóides a nematicidas. Não se preocupe com o português. Nós vamos corrigir isso. Isso, é diagramar. Exato. Eu acho que essa pode ser uma ação que eu acho que tem muitas instituições aí, essa interação Iraque com instituições parceiras, dentro dessas nós temos a sociedade. Iraque. Perdão. Pode colocar o Iraque como... Iraque. Iraque BR. Fundações de... mas já estão englobadas. Fundações
Fundações de pesquisa, eu diria também, e de financiamento de pesquisa. Sim? Fundação Mato Grosso? Sim. Fundação de pesquisa e de financiamento de pesquisa. Pode deixar no maiúsculo mesmo, não precisa se preocupar com isso. O importante é não perca tempo em corrigir o português. De pesquisa e de financiamento de pesquisa. Associação de produtores do Senar. É isso aí. Tá ótimo. SBN se envolve com isso? Não. Sim, a divulgação. Na Dá pra- divulgação, sim. Pode pôr? SBN. Fonte. Iraque. Opa, E instituições ótimo. parceiras. Porque assim eu acredito que a instituição é o que o Iraque faz. A promoção de documentos técnicos, orientação de como usar, isso a gente vai fazer. Perfeito. Então, seria o Iraque. Eu diria que as associações de produtores, de suma importância. Isso. Senar também, pode colocar. Não, perdão, nós estamos falando de fonte. Fonte. Seriam as fundações de financiamento de pesquisa. Isso mesmo, está correto ali. Faltou alguém? O Senar. O Senar também. Ele faz isso sem custo, às suas próprias custas. Então, daria para mantermos o Senar também como fonte. Ok. Tá? E faltou colocar a SBN Senar. ali como Senar. responsável também, né? Quem? Depois do Senar ali, colocar a SBN. Ah, Não na fonte, no a outro. fonte não. Para divulgação, né? SBN, muito bem. E o prazo, doutor Eduardo, ano que vem? 27. 2027, né? Isso. Isso aí. O material já está todo produzido, imagino. A gente consegue fazer Tá. nesse prazo aí. Tá bem. Em vermelho? Vamos deixar já. Os demais itens, aí como surgiu vamos aqui, de maneira geral, exclui. Certo. E surgiu aqui a pergunta em relação ao programa de monitoramento de resistência. Isso a gente tem que levar. Isso eu acho que não tem que estar no plano, por quê? É caro. E hoje nós não temos órgãos que vão financiar isso. Então, o que o Iraque vai fazer é se comprometer com a sociedade, da gente discutir propostas para orientar esse tema. Exclua todos hoje. Surgimento de resistência, você pode excluir. Correto? Perfeito. Esse também. Todos os de surgimento de resistência. Muito bem. Necessidade de regulamentação, aí sim, voltaremos ao trânsito de máquinas. Necessidade de regulamentação interestadual de trânsito de máquinas, enfim. Isso aí é o que o doutor Glauco apresentou ontem. Tá. De responsabilidade de quem? Do mapa. Já está em andamento. Pode colocar 2027. Tá? E a fonte é o próprio mapa. Isso não há custo. Não há custo para a criação da norma, é claro, para a publicação. Mas aí nós precisamos do outro aspecto, que é da divulgação da norma. Que é o que estava lá em cima, né? Era lá? Já tem Não, um lá é item lá em cima. impedir, que já é a fiscalização, sozinha. Omar, Pois não. eu recebi aqui um WhatsApp da Andressa Brito, da Fundação MS. Certo. Ela também está se dispondo aqui. As fundações não poderiam ajudar? Acredito que sim, as fundações podem ajudar, já está sendo contemplado ali, e está contemplado também como instituições de pesquisa, né? Mas para que ação? Para essas ações que entrar como as fundações. Para todas as ações que, né, já está... Tá. Já faz parte. Tá ótimo. É que nós não estamos nos restringindo a instituições de Mato Grosso, é de todo o Brasil. Temos que sempre pensar assim. Então, ali, eu acho que está certo, já essa primeira parte. A criação é uma coisa. Agora, nós precisamos também trabalhar a conscientização. E aí, sim, nós vamos precisar do Senar, vamos precisar da SBN, enfim, e das instituições o máximo possível. Se cada instituição der a sua contribuição no seu site, por exemplo, conscientizando, já é ótimo, suficiente. Então, a necessidade é uma coisa que já está pronta. Pode deixar em vermelho. Isso aí é coisa nossa, nós sabemos. Necessidade de regulamentação interestadual.
intraestadual, perdão, dentro dos estados, que é para o caso das normas dos órgãos estaduais e distrital de defesa agropecuária. Aí, quem seriam as instituições responsáveis? O FONESA, que é o Fórum Nacional dos Órgãos Estaduais e Distrital de Defesa Agropecuária, os INDEAs, por exemplo, e os órgãos estaduais de defesa agropecuária, propriamente ditos. A FONESA também tem essa responsabilidade de trabalhar, inclusive, a harmonização dessas normas estaduais com a norma federal, porque senão gera uma complicação. E a fonte? Como é só criação, eu diria os órgãos estaduais de defesa agropecuária. Somente. A FONESA só vai estimular. Pois não. A outra lá é fiscalização. É impedir. Ou seja, isso é ação de fiscalização. E prazo? Eu diria que 2028, quem sabe. Eu deixaria para 2028. 2028? 2027 é a minha proposta. 2027 é a minha proposta. Se os estados quiserem, eles conseguem produzir no ano que vem. Insuficiência de controle de nematóides devido à necessidade de regulamentação. Não, espera aí. Não. Agora temos que falar da conscientização dessas normas, gente. Isso é importantíssimo. Antes que a norma entre em vigor, em vigência, cria uma linha, por favor. Logo depois do regulamentação intraestadual. Cria uma linha. Ali, eu diria que seria... Só põe a conscientização. Os senhores concordam com a conscientização? Acho que não há ninguém em contrário. Então, pode deixar essa primeira parte, conscientização. Conscientização virá ali, para quarta coluna. Põe conscientização das normas. Só coloca assim que nós sabemos. Conscientização das normas. Pronto. Os órgãos, quem vai desenvolver essas ações? Eu deixaria todos eles ali, FONESA e órgãos estaduais de defesa agropecuária, e mais ainda, eu colocaria o Senar, que já me disse que pode fazer esse trabalho às suas custas, então eu coloco o Senar, eu diria que a SBN também, aí sim, as instituições de ensino também têm uma participação importante, de ensino, quem ensino mais? E pesquisa, né? Por favor. Instituição de ensino e pesquisa. De ensino e pesquisa. Pesquisa também. Faltou alguém? As associações dos produtores. Eu diria que talvez as cooperativas também, porque eu estou com um foco muito em grandes culturas, mas de repente, lá para a fruticultura, isso vai ser importante também. Pensando em cooperativas. Coloca cooperativas também. E fonte de financiamento. Desses ali, quem que precisaria de fato de auxílio financeiro? Eu acho que ninguém. Sim? Sim. Conscientização, cada qual ao seu modo. Sim. Conforme as suas forças, exato, sua amplitude. Pode repetir. Repetir todas, tá? Isso. E o prazo, com certeza, 2027. Marca os dois já em vermelho. Em vermelho. Insuficiência de controle de nematóides devido à necessidade de regulamentação de procedimentos. Essa é aquela tal. Necessidade de regulamentação de procedimentos. Uma ação, válvula de escape, para a SBN solicitar regulamentação do que ela entender com aprovação em assembleia. Já que a SBN é a entidade que representa o setor da nematologia, eu diria que é o fórum competente para
decidir o que é preciso regulamentação. Sim, gente, eu acho isso de suma importância, porque no dia em que os senhores precisarem, os senhores poderão recorrer a essa ação prevista no Plano Nacional de Controle de Nematóides. Estamos reivindicando a normatização, enfim, nesses termos. Eu acho que aqui é uma ação de ouro, né? Pode deixar em vermelho. Alguém quer se manifestar em contrário? Fonte, ali não seria. Acho que não cabe fonte. Fonte? Eu deixaria não aplicável. Não aplicável. Pode colocar um traço. Que a qualquer momento, ao longo do tempo. Traço. Dispersão de nematóides. Contaminação de sementes de forrageira com solo e resíduos de vegetais. Ou seja, normatização para comércio de sementes de forrageiras isentas de solo e resíduos vegetais, com o objetivo de preservarmos as áreas livres de nematóides. Aí, isso já não por contempla favor, lá em cima? Não tem. Eu diria que isso aqui é novidade. E conforme o que nós conversamos ontem, salvo... Aqui é normatização. Não sei, como a doutora Luciane não apresentou nenhuma proposta de ação, e pelo que nós conversamos, o norte dado pelas nossas discussões foi esse, eu diria que é uma ação que, salvo se alguém se manifestar em contrário. Mas eu acho que isso aqui é muito importante, sobretudo para preservarmos as áreas de pastagens livres de nematóides. Isso é muito importante. Em vermelho? Em vermelho. Próximo. Ausência de critérios padronizados. Omar, Oi, em relação à compatibilidade Quem tá biológico-química, Thalita, tudo não. bem? Eu acho que a gente poderia colocar aí um manual de boas práticas, né? Que poderia estar até já dentro das ações ali do programa Bioinsumos, do MAPA. Não sei se já está organizando alguma coisa do tipo, mas eu acho, né, importante isso. E, de repente, envolver a CropLife, que eu acho que seriam os dois órgãos, né, bem relacionados, além de instituições. Então, de forma geral, eu acho que talvez poderia até limpar um pouco isso aí, né? E colocar a elaboração de manual de boas práticas, né? Mas que venham a ser padronizados e normatizados. Foi o que nós já discutimos aqui. Não basta... O manual está aqui, sigam. Quantos manuais? Ninguém sabe que existe. Agora, cria norma, é obrigatório, para você ver como todo mundo vai saber que existe e passa a cumprir. Entende? Eu acho que faz uma grande diferença. Eu entendo o seguinte, que norma não se deve criar para qualquer motivo, como um legislador que sou. Mas, nesse caso, eu acho que é de suma importância. Faz uma grande diferença. Tá, eu acho que aí deveria envolver, né, o mapa, assim, e também, talvez, a CropLife. CropLife, perfeitamente. Sem dúvida, sem dúvida. E os laboratórios? Também, que estarão participando, ajudando, digamos, a SBN. Não sei se seria propriamente. Só que nós estamos restringindo a bionematicidas, não é isso? Então tem que envolver a SBN também. Então, vamos lá. Instituições da SBN, certamente, tem que estar aí, para validar, digamos. A ideia é essa. Pode ser que os senhores não concordem. A SBN concorda que a SBN valide os padrões. Não, a SBN não tem como Nesse validar caso, padrão, porque nós não somos microbiologistas. Tirando algumas pessoas que têm essa formação, como a Thalita, o restante é nematologista. Então, a gente não sabe. Eu não sei produzir, eu não sei fazer os testes que a Thalita faz. Então eu acho que não é da SBN para validar isso. Né? São poucas pessoas que sabem fazer. Perfeito. Tira a SBN, mas os laboratórios que faz com confiança esses trabalhos, né? Poucos outros fazem. Sim, mas alguém estaria validando, vamos dizer, olha, mapa é isso. Isso pode ser normatizado, vamos dizer. A CropLife? Como a Thalita tem especialidade nisso. E ela se disponibilizou a dar o suporte técnico para a SBN. Então, a SBN pode ser uma colaboradora.
E aí ela já citou a CropLife, que representa as empresas dos setores, do setor, aí sim essa como a responsável, porque nós podemos levar sugestões à CropLife dizendo, a partir do olhar nematológico, isso aqui funciona legal, porque a CropLife trata das outras coisas também, não é isso? E aí, nesse sentido, ok. SBN. Não, nesse caso eu entendi. Mas a SBN tem que aparecer aqui também. Já que se trata de bionematicida. Não quer dizer que ela vai ser a validadora, digamos assim. Mas um adjuvante. Um adjuvante, quem sabe? Agora, nos ajudem ali a resumir, doutora Thalita. Ausência de critérios padronizados, agronomicamente validados. Até onde vai ali? Enxugando. Seria metodologias, padronização de propostas, né, de padronização de metodologias. E também de orientações. Não, espera aí. Aí não. Aí é ausência mesmo. Não. Eu acho que pode tirar tudo isso aí. O problema Vamos seria reescrever? Incompatibilidade. Vamos reescrever? Eu acho que vai ficar mais fácil. Reescreve aí. O problema é incompatibilidade biológica. Incompatibilidade. Né? De nematicidas biológicos, né? De bionematicidas com químicos, certo? Apaga. Vamos reescrever que vai ficar mais fácil. Incompatibilidade de bionematicidas ou de nematicidas biológicos e químicos. Certo? Sim? Sim. Incompatibilidade de nematicidas biológicos e químicos. Não se preocupe com a escrita. Vai para frente. E químicos. Segunda coluna, causa. Ali talvez... Eu acho que vai ser difícil da gente ligar problema, causa, solução, justificativa ali. Talvez seria... Né, elaboração de normas e orientações. Né? A causa da incompatibilidade. Aí sim, ausência de normas, de padrões. Ausência de padrões. O termo químico ali, eu acredito que poderia ser alterado por outra palavra, porque adjuvantes, enfim, eles não... fertilizantes foliares, eles não entram na categoria de químicos, né? E eles também podem ser incompatíveis. Pode colocar com outros produtos. Incompatibilidade com outros produtos. Com nematicidas. Em geral, eu não estou me referindo aos químicos. Bionematicidas. Não, incompatibilidade de bionematicidas. Entre nematicidas. Não, também não dá. Não. Em caudas? Pode ser em caudas ou com outros produtos, né? Não, a causa é a ausência de padronização. Não é isso? Não, a incompatibilidade não tem isso como causa. Esse é o problema. Daí a causa... não está ligando, né? Uma coisa na outra. Acho que depois a gente pode pensar melhor em como escrever isso. Porque não importa essa causa. A gente sabe que tem que fazer. Mesmo o que fazer. Isso. Vamos direto, então, a fonte. Pode deixar, nós pensamos melhor nisso aí. Nós podemos até discutir por WhatsApp, tal como melhor texto. E daí... Ou a senhora pensa melhor e me manda. Mais fácil, pelo WhatsApp. A coluna ali da ação, propriamente dita. Apaga essa aí e vamos deixar. A ação é a quarta coluna. Deleta essa aí. Deleta. Exceto a coluna de instituições. Isso, deleta. Pode deletar. Pronto. A ação. Doutora Thalita, ação. Elaboração, né? Elaboração. De normas ou de um manual de... Não, padronização. Ação padronização e normatização de procedimentos de... Solução. De estudos sobre incompatibilidade. Seria isso? Esse. Pelo menos foi o que eu mais ou menos aprendi. Então, vamos lá. Padronização e normatização. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Você só normatiza o que já está padronizado. A normatização padroniza, na verdade. Né? Então, põe só normatização, porque a normatização pressupõe a padronização. Na normatização de procedimentos ou protocolos, talvez, fica melhor? Sim, metodologias. De metodologias. Metodologia. Vamos padronizar também essas terminologias.
metodologias de estudos de incompatibilidade. Aí pronto. Aí põe 3 pontos ali que vamos saber que vai estar de acordo com o que nós definirmos lá como problema. Tá? E aí, as instituições, mapa, certamente, laboratórios, faltou a SBN já está lá. Esse exemplo, o CPAgro, eu acho que... eu acho que coloca instituições, eu acho que vai ser melhor. Os laboratórios, no caso. Só os laboratórios. Sim. Que tem grande contribuição nisso, certamente. Isso, deixa só o laboratório. CropLife e a também. SBN. E SBN. Laboratórios e SBN. CropLife. CropLife, Certamente, certamente. Que pode ser a agente financiadora. Eu colocaria a CropLife aqui. Faltou a CropLife? Tá, eu entendo. Não é assim, mas tudo bem, eu entendo. Pode deixar assim, eu entendo. Vai para outra coluna. A outra coluna seria, a de fonte, seria CropLife. O próprio Quem mapa mais? dentro do programa Bioinsumos talvez tenha, né? Será? Não sei. Mas certamente, a CropLife, quem mais teria interesse? Da iniciativa privada, porque isso não é um interesse do mapa direto. Tá? Quem mais? As empresas produtoras, né? Que bioinsumos são os estão maiores representadas pela interessados. CropLife. As instituições de pesquisa. As instituições de pesquisa, pode pôr. Certamente. E as instituições de pesquisa e de financiamento. E de financiamento. Perfeito. Prazo? É mais difícil. Já tem os protocolos todos construídos? Tem alguns protocolos que são usados já por muitos Tá. laboratórios, então acho que não teria Para tanto problema padronizar. nisso. Então, acho que imagina Demanda 2 muito? anos. Porque aquela história também, a padronização tem que partir de algo. Mas você fica o tempo inteiro estudando, não vai chegar a lugar nenhum. Fixa, consensualmente, e vai avaliando ao longo do tempo. Vai ajustando, inclusive. Não é isso? 2027? Acho que 28. 2028. Próxima. Pode deixar em vermelho, né? Em vermelho. Para não confundir Pode deixar. Resultados divergentes entre laboratórios na classificação de reação de cultivares. Já estamos chegando bem ao final, porque essa aqui já é parte da doutora Nelcimara. Protocolos poucos detalhados, diferenças, já sabemos as causas. Solução: elaborar protocolo nacional padronizado para avaliação de reação genética de cultivares aos principais nematóides. Aí nós temos que pensar também, na área de fruticultura, não seria interessante isso? Sim, a gente já tem pessoas... Já está em aberto lá, é isso que é importante. Sim, reação de cultivares, tanto faz a cultura. Mas pode ser clones também, não? Sim. Então, nós não podemos deixar fixado em cultivares. Cultivar... Genótipos. Genótipos. Coloca genótipos, que daí abrange tudo. Muito bem. Fontes. Justificativa, tudo bem. A Sociedade Brasileira, SBN, o mapa, Embrapa, Universidade. Também ali, né? Quem? A CropLife ali também, né? Já que eles já estão fazendo esse processo de CropLife revalidação. Poderia, doutora? Instituições de pesquisa. Financiamento. Eu acho que ao invés de Embrapa, instituições de pesquisa, não é só a Embrapa que vai fazer os trabalhos, né? Sim. Instituições de pesquisa. De repente, poderíamos colocar ali instituições de financiamento. Tá? Eu também colocaria de pesquisa e de financiamento. Concordam? Em algum momento, pode ser que haja interesse. Onde funciona, sim. Não custa. E a fonte, aí eu colocaria CropLife e as instituições. Deixaria instituições de pesquisa. Eu deixaria CropLife, instituições de pesquisa
e de financiamento como fonte. É isso aí. E o prazo? Talvez 28. 2028? Porque a gente é já está possível? com vários estudos em andamento. Eu acho que é questão de colocar, fazer uma estruturação do que a gente já tem. 2028. Diferenças na qualidade dos ensaios entre laboratórios. A causa, ausência de requisitos mínimos de infraestrutura, casa de vegetação. A ação, então, é definir um padrão nacional de estrutura laboratorial, estabelecendo requisitos mínimos para laboratórios habilitados. SBN, o mapa? Somente? SBN, o mapa? Só SBN? Bom, mas nesse caso a SBN validaria, vamos dizer. Sim, a SBN puxa isso. Então tá feito. Fonte. Pode marcar tudo em vermelho, esses dois, né? Marca tudo já. Eu acho que aí, nesse particular, entra a Abrazen. A Abrazen é importante estar envolvida nesse meio. Inclusive, não, porque aqui nós estamos falando de uma atividade internos corpore. Quem entende de nematologia é nematologista. Então, aqui nós vamos falar de padrões daquilo que os nematologistas entendem necessário para que o outro colega que não sabe nada, ou que está começando na atividade, ou que está terminando sua formação de pós-graduação, possa entrar na brincadeira e brincar legal. Então, a SBN vai ouvir, porque o nematologista da Aprosmate é associado, o nematologista da GDM é associado, e assim sucessivamente. Eles vão trazer cada um a sua experiência, organiza o processo e pronto. Então, mas eu incluiria, assim, não é tão diretamente, a Abrazen não está tão diretamente envolvida na execução em si, mas ela pode dar suporte através das suas associadas. Sim ou não? Eu acho que tem a ver. Se você está pensando do ponto de vista do suporte estrutural para que isso seja construído, ok. Através que eu estava falando do lado técnico. Entendi. E ainda, eu acho que a Abrazen pode ser fonte, não diretamente como instituição, mas como ela tem um vínculo com as suas associadas, que são de iniciativa privada. A Neucimara sugeriu a Abrazen e Crop Life, porque elas são complementares, mas em alguns setores são... Nas duas. Duas colunas, Abrazen e Crop Life. Em cima também, não? Nas duas ações. Nas duas ações. SPN, mapa, Abrazen, Crop Life. Faltou alguma, não? Tá certo o que ele está escrevendo? Já é suficiente? Aí você replica. SBN, mapa, Abrazen e Crop Life. Ali você copia e cola. Eu até sugeria também as associações de produtores. Às vezes tem interesse. Tá. Eu diria que sim. Pelo menos para dizerem o que é importante, o que devemos fazer nesse sentido. Agora, a dificuldade é como nós vamos juntar essas associações. Mas nós podemos trabalhar. Como as instituições saberão quem estarão responsáveis por cada ação, e aí elas têm que procurar umas às outras para se organizarem. É mais ou menos essa a ideia. Isso. Só copia e cola ali, não. Faltou associação. Põe, associações de produtores. Aí, nesse item que você está escrevendo, você envolve lá instituições de associações de produtores. Esse aí agora está correto, você copia e cola em todos. Nas 4 colunas, nas 4 células.
Não, não. Aí do lado. Isso. Lá em cima também. Sim. Não, não, não vamos apagar. Só acrescenta aí, que aí eu vou saber. O que tiver sobrando, eu excluo na diagramação. Aí na fonte também. Pode colar aí, pode colar. O que estiver sobrando, eu vou excluir, fica tranquilo. Prazo. Para definir o padrão nacional de laboratórios. Também, vamos deixar 2028? Eu acho que sim. 2028. Próxima ação. Diferenças na competência técnica dos responsáveis pelos ensaios. Causa falta de treinamento contínuo, padronização, enfim. A ação. Implantar um programa nacional de capacitação e certificação para responsáveis técnicos em nematologia. De responsabilidade da SBN, universidades. Ao invés de universidades, vamos dizer instituições de ensino, para não excluirmos os centros universitários, por exemplo, e mesmo porque já estão padronizando assim. Instituições de ensino e pesquisa, né? Faltou alguém? Já inclui a Embrapa também. Embrapa? Instituições de ensino e pesquisa. De ensino e pesquisa. Uhum. Acho que não faltou nenhuma instituição. Faltou? Fechamos essa? Fonte. A fonte. A SBN conseguiria dar alguma contribuição? Eu acho que o próprio laboratório que vai requerer que seja treinado, ele vai pagar por isso, né? A gente oferece um curso, mas um curso pago. Perfeito. Ele então, SBN, mas aí aparece SBN. E a SBN, ao ser, vai cobrar. Sim. Então, SBN e quem mais? Empresa de pesquisa do setor? Faltou? Só SBN mesmo. Prazo 2027 é possível. Ausência de validação entre laboratórios. Cada instituição valida seus próprios resultados sem comparação. Esse é o problema. Comparação. A sequência lá, sem comparação. Doutora Neucimara, que foi a opositora. Que tá aí? Qual que é o complemento dessa palavra? Esse tem aqui na segunda coluna, da ausência de validação entre laboratórios. Segunda coluna. Externa? Externa já está. Aí, qual é a proposta? Implantar o programa interlaboratorial, utilizando cultivares padrão e populações de referência dos principais nematóides. Não poderíamos juntar no mesmo programa e criar vertentes diferentes? Eu acho que precisamos de muitos programas. Doutora Lucimara, a senhora propôs um outro programa. Numa ação atrás, a senhora propôs a criação de um outro programa, lembra? De capacitação, eu acho, uma coisa assim. Diferente? Esse é bem diferente, porque Tá. o selo SBN vai ser para qualidade de diagnóstico. Não. Não para outras coisas. Não, mas tem uma outra. Ah lá, está ali, é a anterior. Implantar um programa nacional de capacitação. Não, mas isso daí é diferente. É treinamento, né? Mais ou menos assim, aquilo que eu fiz. Tá bem. É mais ou menos aquilo que eu fiz. Mandei uma amostra para um laboratório, as mesmas amostras. A gente mandar isso para diversos laboratórios para a gente checar como que está sendo feito, realizar as análises. Tá bem. Então está feito. Pode escolher. Não, perdão. A ausência de validação. A fonte. Eu não sei responder. Porque cada empresa que vai. Quem seriam as instituições Eu acho fonte? que os próprios obtentores, né, que estão selecionando os materiais, que vão mandar esses. Então põe obtentores. Eu acredito que isso teria que estar junto. Eu sei que tem um selo lá, mas eu acho que seria mais uma linha do selo, mais uma linha ali do selo.
Isso. E aí, digamos assim, vocês da SBN, vocês enviam essas amostras para os laboratórios e aí faz essa checagem para ver como que, não só na diagnose, mas como que os laboratórios estão frente às amostras cegas. É que daí não é. Se a gente fica falando de laboratório, parece que é o laboratório que está recebendo a amostra para fazer a análise. Seria o instituto de pesquisa, seria a estação experimental, a empresa de pesquisa que está recebendo para fazer, porque o laboratório relacionado ao selo é aquele que recebe a amostra de solo e raiz para fazer diagnóstico de nematóide. Então, seria... Eu entendi. Uhum. Daí, se fosse nesse caso, só a SBN, então, porque seria mais um selo da SBN para testar a qualidade de quem está fazendo os ensaios. Então, só SBN. SBN. Eu acho que ali eu poderia criar o programa Rede de Proficiência em Experimentação Nematológica. Aprovado? Vamos reproduzir. Porque aí nós teríamos, número 1, criar. Em primeiro lugar, a empresa deseja ter qualidade. Ela procura a SBN, e aí o papel da SBN é dizer assim, ó, você quer fazer um treinamento em heteródera? Aí ela vai dizer, ó, os profissionais que trabalham com heteródera no Brasil são esses. E aí ele entra em contato, faz a contratação e tem um treinamento. Uma vez que ele teve aqueles treinamentos, ele fala, ó, agora eu quero que vocês validem que eu tô filé. O treinamento funcionou e eu tô seguindo. Aí, nessa rede de proficiência, a cada primavera ou verão, a SBN reúne, estrutura um protocolo, cuida dele às cegas e manda para todo mundo. E aí, reúne, mostra lá, igual a gente faz em grupos de pesquisa, todo mundo senta ali, olha os ensaios e começa a discutir por que um ficou de um jeito ou de outro. Por quê? Nós já sabemos pela rede que nós temos que os resultados numericamente não batem. Mas o comportamento não muda. Então a gente vai saber, opa, ali deu 10 porque o cara está no Mato Grosso, temperatura top, luminosidade top, o outro está no Rio Grande do Sul, não ficou igual, mas bate. Eu acho que uma rede de proficiência seria o que resolveria o problema. Então seria criar o programa. Criar uma rede de proficiência. Uma rede. Não é um programa. Que é uma rede de pesquisa, assim como a gente tem de fungicida e outras coisas. Da ferrugem asiática. Nematológica. Rede de proficiência. Em experimentação nematológica. Aí depois eu vou deixar em maiúsculo para ser o título de uma rede. E para frente, para baixo? O resto pode apagar. Pode apagar. A partir do programa se apaga. Já estamos terminando, gente. Selecione e deleta que é mais fácil. Dá um espaço. Nematológico. Tá, já entendi, pode deixar. Depois a gente ajeita. Eu já entendi. Correto? SBN, mapa? Sim. Não, mapa não vai entrar aí. Não, eu acho que fica só SBN, nas duas colunas. Pode excluir mapa. Embrapa também. Embrapa, sim, eu acho que é interessante. Parte, né? Mas eu acho que quem comanda, exatamente, quem tá tem que ser o comandante. Na organização fica SBN. Então, deixa só SBN. E todas as outras instituições vão fazer parte da rede. SBN e a fonte... SBN não. Não, a fonte de manutenção dessa rede, digamos. Não é simplesmente... A criação já foi feita aqui. A fonte vai ser o pagamento da associação ao processo. Entendi. Então, você põe aí os interessados... E ali, ó, não é laboratórios. Vamos... Permite medir a qualidade das instituições de pesquisa, que a instituição de pesquisa seja pública ou privada. Tira laboratórios. Perfeito. Identificar também? Não, mantém? É verdade.
Isso, aí sequência, está certo, está certo. todo o E texto. lá, a primeira coluna, ausência de validação entre instituições de pesquisa. Que daí não dá nenhum tipo de conflito lá com o selo. E fonte é o próprio interessado. Então, Vai fazer parte da rede. Interessado. Na integração. Né, interessado na rede. Pode sim, que eu já vou saber. Eu vou redigir melhor. Prazo. O ano que vem, dá para começar? Acho que 28. Aí a gente está fechando no grupo já essas padronizações, daí já implementa isso. E talvez no de cima a fonte possa ser também interessados não na rede, né? Interessados no programa. É isso mesmo. Então, 2028. Igual. Os dois. Não, outro é 2027. Lá, ao invés de SBN, copia e cola lá, interessados na rede. Isso. Pode ir. Vermelho. Falta de governança e atualização contínua dos protocolos. Isso aí vai estar dentro das normas. Né? Já dentro faz das parte normas. da norma. A própria norma pode prever que ela X anos será vai revista ser, tal. isso. Entende? Pode deletar. Necessidade de validação do... nós já estamos realmente finalizando. Isso aqui é o suprassumo, eu diria, do nosso plano. Veja só, necessidade de validação do Plano Nacional de Controle de Nematóides. PNCN, nós estamos batizando como Plano Nacional de Controle de Nematóides. Então, é preciso que a SBN valide esse Plano Nacional de Controle de Nematóides. Porque aqui nós estamos envolvendo uma parcela dos nematologistas do Brasil. E o mapa precisa receber, digamos assim, uma propositura que seja realmente representativa da nematologia. Por isso que eu estou propondo isso. Aliás, a Sociedade Brasileira de Nematologia representa a nematologia em âmbito nacional. Ação: encaminhamento do Plano Nacional de Controle de Nematóides pela SFA Mato Grosso para apreciação da Assembleia da SBN, com seu retorno à SFA Mato Grosso para sua distribuição às instituições parceiras na realização desse seminário. Concordaram? Eu acho muito importante isso, valoriza demais a SBN. Isso, assim que tiver pronta a redação, eu já mando para todos os sócios vão receber, e lá na Assembleia, no nosso Congresso, quem tiver sugestões, quem tiver adaptações, correções, a gente mexe tudo lá para, assim que terminar o Congresso, a gente já tem o fechamento. Essa validação não quer dizer que aprova ou não, podem fazer ajustes. E não quer dizer que, eventualmente, no Sul tem uma dificuldade, uma demanda diferente dessa, que posteriormente não possa entrar nessa discussão. Perfeitamente. Olha só, esse Plano Nacional vai ter um respaldo violentíssimo. Porque tudo que a gente discutiu aqui é o Brasil inteiro que está sofrendo. Algumas regionalidades, algumas particularidades, a gente pode incluir em alguns desses itens que já estão discutidos, ou se achar necessário abrir um novo, porque, por exemplo, sementes e mudas, aqui quase ninguém, acho que não tem café, citros no estado, mas já está contemplado para os outros estados. Então, eu acho que quase tudo já está... Isso. Então, o PNCN trata a justificativa. Então, nesse caso, só duas instituições estariam envolvidas, a SFA Mato Grosso não se e a aplica, SBN. né? Agora, fonte, nenhuma. Põe um tracinho. Não aplicável. E o prazo, aí seria a gente vai passar na Assembleia. Não, 2027. 2026, perdão. 2026. Isso. Em 2026, nós já teremos cumprido a última ação ali, que seria de encaminhamento pela SFA, do PNCS, a todas as instituições parceiras. Então, as 25 instituições vão receber o plano que foi deliberado aqui e que vai ser validado pela SBN. Entende? Fica bem respaldado institucionalmente. Vai realmente representar a vontade do setor, da base. Eu faço a sugestão de colocar ali como responsáveis
SFA Mato Grosso, SBN e o GREEN, o grupo de estudos. É porque aqui o GREEN também vai estar Sim, envolvido. Vai mas estar é envolvido importante nessa colocar. fase. É Não, importante. tudo bem, sem problema. É porque não vai passar diretamente pelas mãos do GREEN, por isso que eu falei. Entendeu? Mas a Tudo bem, discussão foi toda feita com pode eles, pôr. né? Perfeito, perfeito. E na Assembleia GREEN eles vão MT, estar juntos GREEN MT. também. Aham. E o fato do GREEN não estar ali também não seria um desmerecimento. Também não seria. O inverso não é válido. Possibilidade de não cumprimento do PNCN. Ou seja, nós estaríamos ali prevendo o acompanhamento das ações previstas no PNCN pela Comissão Especial de Acompanhamento do PNCN. Então, esse plenário está criando essa tal comissão, chamada Comissão Especial de Acompanhamento do PNCN, que será composta por representantes das instituições parceiras desse seminário. Então, nós vamos convocar representantes de todas essas instituições. Para quê? Para acompanharmos anualmente, essa é uma proposta que eu estou fazendo. Eu acho que anualmente fica ideal, nós criamos essa mesma comissão lá para acompanharmos o Plano Estadual de Apicultura. Nós incluímos lá uma previsão de avaliação semestral, mas não ficou bacana. O ideal é anual. Tá? Então, por isso que eu estou propondo isso aqui. E está dando certo, viu, gente? Desse jeito funciona. Nós já temos o relatório de acompanhamento do plano da apicultura. Algumas ações já foram executadas e já estamos encaminhando a todas as instituições parceiras, 82, para que elas tomem conhecimento do que é que já foi feito. Muito interessante. Então, está aí essa proposta. Quem é responsável? Todas as instituições parceiras na realização do Seminário Nacional de Controle de Nematóides. Essa é uma grande válvula de manutenção dos resultados do nosso trabalho. Ou seja, esse seminário não termina hoje. Ele terá continuidade quase que indefinida, digamos assim. Aprovamos essa ação, que eu acho de suma importância, porque é essa ação que vai poder nos dar respaldo para nós encaminharmos os documentos para fazermos as avaliações semestrais. Sim ou não? Aprovada ou não essa ação? Perfeito. E terminamos. Seria isso. Bem, nossa mestre de cerimônia, com a palavra. Deixa eu só dizer. Valeu. Mas não sei o nome dele, tem que procurar saber o nome dele. Não está aí. Não está aí. O representante da ProSoja se encontra? Não. Ele já não está mais. Não, pois não. Não. Tá. Uhum. Senhoras e senhores, chegamos então ao momento de encerramento do Seminário Nacional para Controle de Nematóides. E para a solenidade de encerramento, convidamos as seguintes autoridades para comporem o dispositivo de honra. O representante do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Dr. Omar Roberto da Silveira, que é auditor fiscal federal agropecuário e representante do MAPA nesse momento. Também convidamos a representante da Sociedade Brasileira de Nematologia, Andressa Cristina Zamboni Machado.
A presidente da Associação de Nematologistas de Mato Grosso, mestre Tatiana Zambiase. Também a representante da Embrapa Agrosilvio Pastoril. O representante da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Reinaldo Rodrigues Pimentel. A representante do INDEA MT, Simone Colombo. A representante da Fundação MT, Tânia de Fátima Silveira dos Santos. O representante da Confaiab, Pedro Duarte. Concluída a composição do dispositivo de honra, daremos início aos pronunciamentos das autoridades. Convidamos para fazer o uso da palavra o representante da Confaiab, Pedro Duarte. Então, em nome da Confaiab, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, ao dispositivo, a cada um que esteve presente aqui e online. Eu acho que é de grande valia o debate desse tema tão importante para a agricultura e nos colocamos à disposição também, como entidade de classe, para ajudar nessa parte de pesquisa, alinhamento, a parte técnica, o que for necessário para todos no mesmo sentido, fica mais fácil. Então, acredito que teremos grandes resultados. Obrigado e parabéns aí a todos. Para suas considerações, a representante da Fundação MT, Tânia de Fátima. Bom, esse seminário foi muito importante, né, esse evento aqui. Só tenho que agradecer a presença de vocês, dos que estão presentes, dos online também, e ao GRIN, à SBN, ao MAPA, né, e todos os que estão, as outras instituições. E acredito que a gente vai ter aí grandes avanços na nematologia a partir desse evento que foi realizado aqui. Obrigada. O representante da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Dr. Reinaldo Rodrigues Pimentel. Bom, primeiramente eu agradeço, né, pela possibilidade de estar aqui com vocês, discutindo sobre um tema tão polêmico, né, e eu tenho certeza, né, e deixo esse esclarecimento de que essa iniciativa, além de ser importante para o Estado do Mato Grosso, né, ela é importante a nível nacional, e eu espero, né, e tenho certeza que vai repercutir, né, na cadeia produtiva, e os resultados desse seminário, né, é um ponto inicial, mas eu tenho certeza que ele vai ter a continuidade, o acompanhamento, e não vai parar por aqui. Então, agradeço aqui essa oportunidade. A representante do INDEA MT, Simone Colombo. Em nome do INDEA, o órgão de defesa de Mato Grosso, a gente agradece também a oportunidade de estar aqui e nos colocamos à disposição, junto com o MAPA, que é o nosso órgão regulador nacional, para estarmos desenvolvendo estratégias para trabalhar nesse tema tão importante que é o controle de nematóide, não só no estado de Mato Grosso, né, mas como no Brasil inteiro, mas aqui no nosso estado é um problema que vem se intensificando e os produtores cobram dos órgãos de regulação alguma providência com relação a isso, principalmente com relação às variedades que estão sendo colocadas no mercado. Então, a gente se põe à disposição e agradeço novamente. A presidente da Associação de Nematologistas de Mato Grosso, mestre Tatiana Zambiase.
Bom, eu queria fazer um agradecimento especial, né? Eu acho que esse é o primeiro de muitos que virão, é o primeiro passo, né? E provavelmente daqui sairão muitas outras ações, né? E eu acho que todos têm a ganhar, né? O setor privado, o público e lá na ponta o agricultor, que é o foco principal. Mas eu queria fazer um agradecimento especial, né, ao pessoal do Green, então o Renatinho, né, que organizou o hotel, a Elisângela, que organizou o café, a Rayane, né, que ajudou a buscar os pesquisadores, a Adri, né, que veio lá de Minas também para ajudar, a Thalita, a Luciane, a Neucimar, a Rosângela e a Tânia, né, foi uma equipe aí que todo mundo pegou firme, cada um fez uma parte aí para poder organizar isso. Aos que não puderam vir, né, o Paulo, a Rita, que também sempre estavam presentes nas reuniões, nos debates, né. Então, o meu agradecimento especial a toda a equipe do Green. A Mayra, né, da fundação, que também não conseguiu vir, né, e todos os outros. E dizer que a gente fica muito feliz, né, de poder estar também, né, representando o Mato Grosso, auxiliando, né, o local aí que a gente trabalha, a nossa casa, né, e agradecer, então, a presença de todos, agradecer a SBN, ao Omar, né, que tem também empenhado bastante aí para nos auxiliar, todas as entidades presentes, e dizer que tudo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance da pesquisa, a gente tem feito, né. Às vezes é uma luta um pouco desleal, porque são poucos contra muitos, mas a ideia é a gente se juntar, né, todos os setores, ter forças e fazer um trabalho cada vez melhor. Então, muito obrigada a todos. Para complementar o nosso dispositivo de honra aqui da solenidade de encerramento, nós gostaríamos de convidar o Dr. Eduardo Machado, representante do Iraque. Já pode fazer suas considerações. Primeiramente, bom dia a todos novamente. Primeiramente, agradecer ao convite. Como nós estávamos falando ali, resistência ela deve ser combatida antes de acontecer. Então, eu agradeço novamente por estar trazendo isso em foco. Eu acredito que com o lançamento de traits e de tantas biotecnologias que estão vindo, o manejo ele se torna essencial e melhorar a partir desse momento. E que a gente possa estender, né, doutor Omar, essas iniciativas para outras áreas, como inseticidas, plantas BT, herbicidas e também a parte de fitopatologia. Eu acho que a cadeia produtiva só ganha com isso. Muito obrigado. A representante da Sociedade Brasileira de Nematologia, Andressa Cristina Zamboni Machado. Bom dia, pessoal. Eu também só tenho a agradecer primeiro ao Green por estar sempre ali batalhando no dia a dia para trazer melhorias para a área de nematologia. Então, eu acho que, enquanto SBN, a gente tem um grande orgulho de vocês, por vocês puxarem tudo isso. E esse movimento que começou aqui, eu falei lá no primeiro dia, que seria o pontapé inicial. E realmente é, porque a gente já tem grupos no Norte e Nordeste, a gente tem grupos no Sul, que também já estão se reunindo e já vão fazer também os seus eventos para fazerem esse mesmo tipo de ação. Então, esse plano que a gente começa hoje, doutor Omar, é algo que vai ser grandioso, porque a gente vai ouvir todas as regiões, a gente vai trazer as demandas, como o pessoal comentou, né? Como que faz trabalho com dendê, como que faz trabalho com açaí. A gente quer ouvir tudo isso para realmente que esse plano seja representativo e que traga um benefício para a área. Então, a gente também te agradece, doutor Omar, enquanto mapa, por estar nos ajudando, porque a gente sabe, como a Tati falou, né? A gente está ali brigando no dia a dia, somos poucos nematologistas dentro da SBN, mas a gente briga para melhorar, e quando a gente tem braços mais fortes nos ajudando, com certeza a gente chega mais rápido e de maneira mais confiante no sucesso da agricultura. Então, eu agradeço a todos que puderam participar presencialmente, agradeço a organização do Green, os meninos foram realmente, meninos e meninas, né, foram fantásticos nessa organização, a SBN está sempre ao lado de vocês, agradeço a todos que puderam participar presencialmente e online, eu sei que muita gente assistiu, tem gente no Paraná assistindo, Brasília, enfim,
Brasil inteiro assistiu, então vejam a dimensão que tomou esse plano. Então, realmente, foi um evento grandioso, eu dou os parabéns a todos os envolvidos e eu deixo uma mensagem final, contem sempre com a SBN para que a gente possa ajudar o produtor rural no seu dia a dia, trazendo benefícios e trazendo soluções. E para a mensagem final de encerramento, convidamos o representante do Ministério da Agricultura e Pecuária, Dr. Omar Roberto da Silveira. Gente, os senhores presentes e virtuais, participantes virtuais, melhor dizendo, os senhores não sabem o tamanho do nosso contentamento. Eu falo em nome do MAPA. Participar de um evento desse, para nós, nos traz a satisfação enquanto instituição de âmbito nacional, que tem a missão de cuidar da produção agrícola. Desculpe, eu sou bastante emotivo, especialmente quando eu percebo que as coisas estão fluindo para o bem de quantas pessoas. Essa é a nossa missão. Entendo que nós cumprimos o nosso objetivo. Reduzir perdas agrícolas ocasionadas por nematóides, objetivo. Mas esse é o objetivo geral. Isso há de acontecer. Mas certamente nós reduziremos as perdas agrícolas. Com o plano que nós elaboramos, com ampla discussão, participação democrática, absolutamente. O Plano Nacional de Controle de Nematóides não está pronto, porque ainda passará pelo crivo dos nematologistas do Brasil, depois de ter sido elaborado por 25 instituições públicas, privadas, instituições governamentais, do setor produtivo, de pesquisa. Pode não ser o melhor plano do mundo, mas para nós, no nosso entendimento multi-institucional, é o que há de melhor. Certamente será aperfeiçoado em nossas discussões futuras. Mas trará excelentes resultados, eu tenho certeza disso. Eu sou muito grato a tanta gente que contribuiu para que esse Seminário Nacional para Controle de Nematóides viesse a acontecer. Indistintamente, nós agradecemos a todos que direta e indiretamente participaram, colegas do GRIM, SBN, a minha equipe que me dá sustentação. Não teríamos realizado muito do nosso seminário se não fosse a Gabriele, a Josi, o Vinícius, o Guilherme. O pessoal de apoio, na pessoa do senhor Valdir Pacheco. Quantos e quantos? A todos o nosso muito obrigado. Iremos à frente. Não descansaremos, não daremos trégua para os nematóides. Se depender de nós, os nematóides serão reduzidos ao máximo possível. E não sobrará ação para ninguém, ou não faltará ação para quem quer que seja. Teremos tarefas para todos. E desde já pedimos a todas as instituições do Brasil que estão nos escutando que nós precisaremos de todos. Unamos as nossas forças.
de instituições públicas, de instituições privadas, porque, afinal, o agronegócio é nosso, é do Brasil. Muito obrigado a todos. E eu sei que nós demos, não um passo, mas vários passos à frente. Um abraço a todos, felicidades, agradeço. Até mais. Agradecemos imensamente a todas as instituições organizadoras, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Sociedade Brasileira de Nematologia e a Associação dos Dermatologistas de Mato Grosso, a todas as entidades parceiras, aos palestrantes e a cada participante presente e virtual. São instituições parceiras: a Associação Brasileira de Batata in Natura, ABIN, a Associação Brasileira de Horticultura, ABH, a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Fruta, Abrafrutas, a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, Abrasem, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, AProSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a AProSoja MT, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Abramilho, a Associação Nacional dos Produtores de Alho, ANAPA, o Comitê Brasileiro de Ação à Resistência a Inseticidas, IRAC, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, CONFAIAB, a Cropelife Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO, o Fórum Nacional dos Executores de Defesa Agropecuária, FONESA, a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, Fundação MT, a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, Fundação Rio Verde, o Instituto do Agronegócio, a Prefeitura Municipal de Sorriso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, SENAR-MT, e a Sociedade Rural Brasileira, SRB. Declaramos, assim, oficialmente encerrado o Seminário Nacional para Controle de Nematóides. Muito obrigado a todos e parabéns pelo trabalho.